E aí, pessoal, boa tarde a todos. Boa noite, né, já. Já escureceu. Deixa eu ver que hora é agora. Tô mais perdido do que tudo. Agora são as 18h50, não é das 19 horas já. Avisa o pessoal que ainda não entrou para entrar e a gente começa. Eu vou passar alguns trabalhinhos para vocês também, tá? Vai pedindo pro pessoal aí, encaminha um link para eles, tá bom? É o mesmo link da teórica que foi de manhã.
E aí, pessoal? Boa noite a todos, buenas noches a todos. Creo que hay una gran mayoría, ¿no? Acá. Hay una gran mayoría. Ah, toma un vaso de agua y vuelvo para nosotros empezar el tema disturbio ácido base. ¿Ya? Vamos a estudiar hoy día lo que es el disturbio ácido base. Ya en unos momentos. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Ah, por la mañana no tuvimos problemas con la conexión de la internet y ahora ya está todo solucionado. Vamos a dar inicio al tema. Ya usted está mirando aí o tema. A ver, deixa eu entrar pelo celular também.
Pronto, agora sim. Agora eu consigo ver que está aparecendo no celular de vocês também, ou no computador. Seria, claro, seria capítulo 6, já distúrbio base, já distúrbio de base. Vamos ver dentro dessa classe, é uma classe que eu necessito que vocês estejam atentos, já? Este tema não é somente um tema exclusivo, já, de fisiopata. É um tema que vocês vão ver vocês vão ver dentro do que é fisiopato, vão ver dentro de gineco, vão ver dentro de pediatria, já? Em vários outros aspectos vocês vão ver. Principalmente no que é dentro dele, se tuviera, ¿no?, la disciplina de terapia intensiva, dentro de terapia intensiva. Ya, este enlace que estoy enviando a ustedes es un enlace de videos. Si quieren mirar videos, es de mi drive, ya, es personal mío. Si quieren mirar videos acerca de los más diversos temas que ustedes están estudiando, usted solamente ingresa ahí, ya, para ver eso. Otro, le voy a facilitar también libros, ya, libros. Yo voy a compartir con ustedes. Lo que es libros, ya, libros que nosotros utilizamos acá. O libros, os otros libros que ustedes quieran, ya. Lo único que solicito es que ustedes solamente descarguen. Pueden descargar, pueden mirar los videos, pueden. Lo único que no haga de manera ninguna, ¿no?, es deletar alguna cosa. Solamente eso. Ese es algo personal mío, ¿no?, que yo mantengo ahí. ¿Ya? Si ustedes me pasan confianza, claro, yo voy a mostrar más cosas, más interesantes todavía. ¿Ya? Esas son cosas no tan interesantes. Para ustedes es muy interesante, ¿no? Para mí ya no es más interesante, pero yo tengo cosas más interesantes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la clase de hoy. La clase de hoy consiste del tema distúrbio ácido base. ¿Ya? Es un tema que yo quiero que ustedes estén bastante atentos, porque si simplesmente ustedes no estén atentos, ustedes no van a comprender. ¿Está bien? Vamos a la clase de hoy. Dentro de lo que es el disturbio ácido-base, tenemos que tener una correlación con el tema anterior, ¿no? El tema anterior hablamos sobre el disturbio hidroelectrolítico. El disturbio ácido-base también tiene disturbio, tiene relación, ¿no? Trabaja en sinergia con lo que es los disturbios de los electrolitos, ¿cierto? Sabemos que básicamente el cuerpo, nuestro cuerpo es como si fuera un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio en el cual básicamente todas las células, todas las estructuras, órganos están produciendo alguna cosa, ¿no? Están transformando, están produciendo enzimas, están produciendo hormonas, están produciendo un montón de diversas sustancias, ¿no? Y esas sustancias participan sobre todo sobre lo que es la homeostasis, ¿cierto? Dentro de todo ese proceso homeostático que el cuerpo requiere, el cuerpo necesita, tenemos lo que son los ácidos y lo que son las bases, ¿ok? Los ácidos y las bases, primeramente, necesitamos conocer sus definiciones, ¿no? Lo que es una ácido, lo que es una base. El ácido y una base son necesarios para nuestro organismo, ¿cierto? Los dos son necesarios para el organismo. Los dos trabajan en sinergia, o sea, los dos trabajan juntos. Cuando uno está bajo, el otro también intenta compensar y él simplemente baja. Después ustedes van a entender por qué baja. Por ejemplo, si el ácido baja, la base también se va a bajar, ¿cierto? Ahora, por definición, ¿qué sería, por ejemplo, un ácido? Vamos a escribir acá, a ver, color blanco. Ahí tenemos. ¿Qué sería, por ejemplo, un
ácido. Un ácido es cualquier sustancia que cuando esta sustancia entra em contato com a substância aquosa, yeah, quando entra com uma substância aquosa, vai liberar o que é íons positivos, ou seja, H+. Consequentemente, por liberar H+, vai reter o que é os íons de hidroxila, ou seja, os OH, OH+, não é? OH+, ou simplesmente hidroxila. E a base seria o inverso. Seria a liberação. Seria a liberação de hidroxila e a retenção de íons H+, certo? Essa seria a definição de ácido e base. Recuerden que os dois trabalham em sinergia. Significa que se o ácido libera H2, a base libera OH+, certo? Se a base retém H+, o ácido retém hidroxila. Certo? Isso se chama de sinergia. Muito bem? Então, quando aumenta um, o outro diminui. Ou seja, libera ou retém. Quando hablamos liberar, significa uma diminuição. Já quando hablamos, por exemplo, liberar, estamos falando de uma diminuição. Quando existe uma diminuição de H+, estamos falando de uma formação de um ácido. Certo? Se este se eleva, nós vamos reter, certo? Lo que é bicarbonato, e vamos ter a formação de uma base. Sencillo? Facilito, não? Muito fácil essa parte. Muito fácil. Então, se uma base, por definição, não? Uma base é todo o composto que carrega estes elementos, não? É todo elemento que ajuda a outro elemento. ¿Ya? E ajuda esse elemento a quedar mais ácido. Então, quando existe muito H+, o bicarbonato agarra para ele e se tem uma sinergia. ¿Ya? Então, é isso que uma base faz. É totalmente esta é a função de uma base. E o corpo depende basicamente de las bases. O corpo basicamente depende de los electrolitos, ¿no? Principalmente lo que es el sodio, ¿no? Lo que es la parte del sodio. Y este elemento nosotros vamos a distinguir, ¿ya? Por la relación que existe entre lo que es ácido y lo que es base. Otra cosa que ustedes tienen que tener en consideración es que el ácido y la base, ¿ya? El medio ácido y el medio de la base interfiere en lo que nosotros lo conocemos como potencial
de hidrogeniones, ¿cierto? Él va a interferir en esto. Los ácidos van a interferir en el pH. Entonces, cuando hay una liberación, cuando hay una disminución de H+, y una retención de base, de bicarbonato, nosotros vamos a tener una disminución, ya eso va a provocar como consecuencia una disminución del pH. Entonces el pH puede quedar menor a 7,35, ¿cierto? Entonces para formar un ácido, yo tengo la liberación de iones, H+, una retención de lo que es base, ¿ya? O simplesmente hidroxila. Consecuentemente, eso va a provocar alteración, una alteración secundaria, que sería la acidemia. ¿Ok? Acidemia. Acidemia sería solamente el pH menor a 7,35. Entonces, estamos hablando de una acidemia. El ácido, cuando tiene retención de H+, y liberación, ¿no? Liberación de hidroxilas forma una acidemia. Recuerden, acidemia es diferente de acidosis. Acidosis es lo que el ácido va a provocar en conjunto con la base y en conjunto con los elementos de hidroxilas. ¿Ok? Claro, son terminologías distintas, son terminologías diferentes, no son sinónimos, pero al final el resultado es un resultado que puede ser un resultado combinado, ¿cierto? Va a ser un resultado combinado, ¿ok? Seguimos. Cuando la base tiene una liberación de hidroxila, existe una retención de H+. Eso consecuentemente provoca una alcoolemia. ¿Ok? Alcoolemia. ¿Qué sería una alcoolemia? Cuando el pH está mayor a 7,45. ¿Cierto? Seguimos. Por referencia para que ustedes empiecen a entender todo ese proceso, tenemos que comprender una fórmula matemática. ¿Ok? Hay una fórmula matemática que ustedes tienen que comprender. La comprensión de esta fórmula, ustedes van a entender todo el proceso del equilibrio ácido-base. Dentro del equilibrio ácido-base, existem alguns sistemas de tapão. O principal do sistema de tapão é o CO2 bicarbonato. Claro, existe o sistema de tampão sanguíneo, existe o sistema de tampão ósseo, existe o sistema de tampão celular, ¿ya? Não vamos distinguir isso aqui. Lo que nos interessa é o sistema de tampão CO2 bicarbonato. ¿Por quê? Porque é um sistema de tampão rápido. É um sistema de tampão rápido. E as complicações sistêmicas também se evolucionam de forma mais rápida. ¿Certo? Agora, há uma diferença. A resolução do sistema de tampão através do CO2 é mais fácil. ¿Por quê? Porque quando existe um acúmulo de CO2, ou seja, onde está o acúmulo de CO2? Está em los pulmones, não? Quando existe um acúmulo de CO2, ¿qué se hace el pulmón? El pulmón empieza a trabajar más
y simplesmente este pulmón empieza a exhalar CO2. Entonces, es una respuesta más rápida todavía. El bicarbonato va a ser retenido por lo que es el riñón, por el sistema renal. Es un sistema que tarda días, ¿ya? Son días, pero também é considerado um sistema rápido em comparação, por exemplo, com o sistema sanguíneo ósseo e o sistema celular. ¿Ya? Para formar estes H2CO3, ¿ya? Que seria o meio entre a base e o ácido, este passo seria a homeostase, certo? Seria a parte homeostática. Em la base, quando existe uma concentração de H más junto com o que é HCO2, CO3, ¿no? Tenemos la conformación de H2, o sea, 2HCO3, ¿no ven? Y esto convierte en una base, ¿cierto? Pero la misma ecuación, esta es una ecuación, ustedes recuerdan de física, de química, ¿no? Química sería. Cuando tengo esto, estos también se puede convertir en otros elementos, ¿ya? Eles se podem transformar em CO2 más H2O, ¿ya? El medio ácido tenemos como un mejor desempeño durante el tratamiento. ¿Por quê? Porque estamos hablando de CO2 e estamos hablando de água. Então, uma acidose, seu tratamento é mais fácil. Se vocês podem ver. Por quê? Porque simplesmente pode ter um acúmulo ou um déficit de CO2 ou um acúmulo e déficit de água, ou seja, retenção ou muita liberação de água. Consequentemente, isso vai influir em el bicarbonato. ¿Ya? O sea, eso influye en el bicarbonato. Y así como el bicarbonato va a influir sobre la formación de ácido. Quanto mais bicarbonato, mais ácido se forma. Quanto mais PCO2, mais alcalino se torna. Pero eles são um mecanismo compensatório. Se perde um, se aumenta a concentração de bicarbonato acá, vai aumentar a concentração de CO2. Se diminui a concentração, também vai diminuir a concentração de bicarbonato. ¿Ok? Para isso, nós escogemos em el cuerpo é muito inteligente, escogemos dois órgãos que têm uma boa resposta acerca de los ácidos e de las bases, ácido e base. Temos primeiramente o pulmão. O pulmão vai ser representado por el dióxido de carbono. E temos o riñón, certo? Que vai estar representado por el bicarbonato. Então, o riñón vai controlar o bicarbonato e o pulmão vai controlar o que é o CO2. ¿Cierto? Ahora, las complicaciones, ¿no? Los disturbios o trastornos, ¿cierto? Cuando hablamos de pulmón, que tiene correlación con lo que es el CO2, puede tener alguna interferencia, el paciente puede tener una fibrosis, puede tener una tuberculose, no sé, una pneumonia, un COVID, no sé. El pulmão vai estar comprometido, certo? Quando hablamos de algum transtorno ou distúrbio relacionado ao pulmão ou relacionado ao aumento ou a diminuição do CO2, vamos falar de um transtorno respiratório. Ok? Quando temos o riñón, quando há alguma alteração do bicarbonato, vamos dizer que é uma alteração metabólica. Ok? Então, existem dois distúrbios. Existe um distúrbio dele
pH, vamos en la otra, existe un disturbio del pH, existe un disturbio de la concentración de CO2 y existe un disturbio de la concentración del bicarbonato. Entonces, existen tres disturbios, ¿cierto? Los disturbios que nosotros vamos a llevar en consideración, não consigo escrever reto, é difícil, meu, olhando para duas telas aqui, fica tudo torto, ¿ya? Quando existe esta alteração, primeiramente, miramos acá, não miramos o pH, ¿ya? Eu quero que vocês se olvidem um pouco do pH. Tanto o bicarbonato quanto o CO2 podem produzir alterações do pH, recuerda? Isso pode produzir uma acidemia, ¿cierto? Los dos pueden producir acidemia. O una alcoolemia, ¿cierto? Tanto acidemia quanto alcoolemia. En base a eso es que tenemos las alteraciones del pH. Entonces va a tener alteraciones del pH. Para más o para menos. ¿Está bien? Y la junción, la unión entre esos dos trastornos es que tenemos, por ejemplo, los trastornos que pueden ser clasificados en dos tipos. Ya hay trastornos simples, ¿ya? Y existen los trastornos mixtos. Son dos tipos. Los trastornos simples consisten de alteraciones simples, como por ejemplo una acidosis respiratória, una alcalosis metabólica, ¿ya? Una acidosis respiratória, certo? Ou então uma alcalose metabólica, certo? Compreendido até aqui? ¿Se entiende? Então, essas seriam as alterações simples, ok? Dentro de las simples temos acidoses respiratórias, alcaloses metabólica, acidoses respiratórias e alcaloses metabólicas. Ahora, ¿qué consiste las mixtas? Como su nombre dice, es la combinación de dos simples. Entonces sería, puede por ejemplo tener una acidosis mixta? Sim, existe uma acidose mista, certo? E pode existir uma alcalose mista? Sim, pode existir uma alcalose mista. Assim como também pode existir somente um distúrbio ácido-base misto. Como seria isso? Distúrbio ácido-base misto. O distúrbio ácido-base misto é quando o pH está dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, está 739, por ejemplo, el pH. Está normal, ¿cierto? Y lo único que hay son alteraciones del CO2 y del bicarbonato. ¿Ok? Entonces, esas son alteraciones simples y alteraciones de tipo mixta. Bien. Ahora, existe otra diferencia. Los pulmones. Los pulmones são representados, não? Sabemos agora, são representados por el CO2 e os íons representados por el bicarbonato. Quando são de los CO2 é de nível respiratório, certo? Quando é de los íons é del nível metabólico. Esta resposta, ya quanto frente a lo que são os pulmones e a los íons acerca del equilíbrio ácido-base, los pulmones son más rápidos. ¿Ya? Son más rápidos. ¿Por qué? Porque si existe una concentración de
CO2, ¿qué hacemos? El paciente básicamente respira más rápido y exhala completamente la cantidad necesaria para compensar lo que es eh, el exceso de CO2, ¿no ven? Y cuando tiene una concentración disminuida, ¿no? Él también intenta compensar, ¿no? Disminuyendo la frecuencia respiratoria y aumentando la concentración de CO2. Eso es rápido. Dentro de minutos, nosotros podemos diferenciar entre uno tratamiento y otro tratamiento, ¿no? Claro, no vamos a hablar de tratamiento, pero acá incluso nosotros hacemos tratamiento con oxígeno, ¿no? Existe una concentración muy grande de CO2, ¿qué está faltando? Oxígeno, metemos oxígeno, ¿está bien? Eso hasta ayudamos a hacer a compensar, ¿no? Y ahora el riñón es considerado lento, lerdo, ya tonto. ¿Por qué? Porque tarda, él tarda a reconocer los efectos. Él va a tardar simplesmente a empezar a equilibrar. É lento, não quer funcionar, não é? Ele vai eliminar hasta reter bicarbonato, ele vai estar retendo também o que é sódio, se retém sódio, vai estar retendo também potássio, cloruro, certo? E vai estar provocando, o que mais vai estar provocando? Um distúrbio hidroeletrolítico. Vai estar provocando uma hipernatremia, uma hipercalcemia, e, consequentemente, las síndromes se van asociando, ¿no? Se van asociando, ¿cierto? Vamos seguir. Bien, digamos la parte de la gasometría, ¿no? La gasometría es el principal ingrediente o resolutivo acerca de lo que es el diagnóstico para esses transtornos. ¿Ya? Tanto os transtornos de ácido e base, quanto para transtornos hidroeletrolíticos, ¿no? Ustedes saben. Ahora, el pH. Nosotros vamos, por definición, nosotros ya sabemos, ¿no? El pH es facilito. Son valores que varían entre 7,35 hasta 7,45, ¿cierto? Ese es igualmente un logaritmo, ¿ya? De una referencia de bicarbonato, ¿ya? Eso significa el pH entre la constancia de CO2, ¿cierto? Eso sería la definición de pH. El PCO2, ¿cuál sería el valor de referencia? Para decorar, facilito. Yo saco 7. Tengo 7,35, ¿no? Y 7,45. Ahora yo bajo los 35 acá, mínimo, ¿no? Y el máximo, 45. Listo. Ya tengo la presión parcial de CO2. ¿Ok? Ya tenemos ahí los valores. Dentro del bicarbonato, tenemos dos tipos de bicarbonato. Tenemos el bicarbonato actual, sería el actual, ou estándar. El atual seria a hora, del momento que você está realizando a gasometria. ¿Ya? Seria el atual. E el estándar seria uno que está mais delimitado, um que está mais equilibrado. Os valores de referência variam entre 22 hasta 26. 22 hasta 26. Los dos? Sim, los dos. Em que valores milimétricos? Em milímetros de mercúrio. Perdão, que é em milha equivalente, não? Milha equivalente por litro. Mec por litro. Ok? Sim. Del PCO2 seria milímetros de mercúrio. Certo? Seria em milímetros de mercúrio. O único que não tem referência é o
pH. Atentos, já. Aí, pegadinha de prova aí, em concurso, que eles põem aqui, por exemplo, 7,35 milímetros de mercúrio, centímetros de água. Tá mal. Já? E temos ele base excess, seria ele excesso de base. Ahora, el exceso de base hay una variación. Hay libros que dicen que varía de 0 hasta 3, otros dicen que de menos 2,5 hasta más 2,5, otros dicen 2 hasta más 2, ya menos 2 hasta más 2. No importa. No importa eso acá, porque eso tiene relación con el equipamiento que se está realizando la gasometría. ¿Está bien? Tiene relación com o equipo que está realizando a gasometria. E para que serve o excesso de base? Qual seria a base? Seria o bicarbonato, recuerda? A base é o bicarbonato. Qual seria o excesso em relação ao PCO2? Certo? Lo que nós vamos diferenciar entre os que vai servir sobre o base excess é simplesmente para diferenciar se um distúrbio, qualquer distúrbio, já em relação ao que é base excess, se esse distúrbio vai ser agudo ou se o distúrbio vai ser crônico, certo? Lo único que vai diferenciar, se nós depois, claro, vamos aprender as fórmulas matemáticas, nós vamos descobrir se é agudo ou se é crônico. Se é agudo, significa que o organismo é tentado compensar. Quando, por exemplo, há uma liberação de base, não é? Há uma retenção de lo que é os íons, não é? E isso significa que o corpo ha intentado solucionar o problema. Pero há momentos que nós vamos encontrar, por exemplo, que isto vai estar, agora sim, da forma que tem que estar, que vai estar igual. Isso está inversamente proporcional, não? Está inverso, pero isso já está igual. Isso significa uma coisa. Por el excesso de base, podemos identificar se é agudo, porque o organismo já está começando a solucionar o problema. E o crônico, o problema já está solucionado. Pero sigue com o problema, pero já está solucionado. Para ele, está solucionado. Ou seja, para mim, que eu sou o pulmão, já está solucionado. Eu exalei mais oxígeno. Agora, se tem excesso de base, eu não sei o que fazer. Quanto mais base tem, mais eu vou exalando, não é? Pero vai chegar um limite. Ou, por exemplo, em muitos dos casos, os pacientes estão com comprometimento pulmonar, por exemplo. Tem um comprometimento. Ou seja, já está em limite físico, fisiológico, de fazer, por exemplo, exalar a quantidade de CO2 que se requer para diminuir a concentração de base, não, diminuir a concentração de bicarbonato. Isso seria o ideal. Pero há uma enfermidade, há uma fibrose, há uma pneumonia, uma tuberculose, não sei. Alguma coisa está impedindo. É um paciente que está um tubo, está com um derrame pleural, por exemplo, está com líquido, ou então se está com um derrame pericárdico, ou está com um derrame pleural, por exemplo. Yeah. Ou o paciente simplesmente está em uma falha renal, pode ser, certo? Pode ser, é um paciente que hace hemodiálise, por exemplo, pode ser. Então, aí podemos distinguir com o excesso de base, não, o base excess, se é agudo ou se é crônico, certo? Muito bem, temos a gasometria, valores normais, e agora entramos dentro de lo que é os distúrbios ácido-base simples, já? Primeira coisa, existe um algoritmo, já? Existe um algoritmo. Eu vou ensinar a vocês o que é o algoritmo. Ou seja, como solucionar o problema. Já? Como solucionar o problema? Primeiro passo, para
hacer la lectura de una gasometría. Primeiro passo, mirar el pH, certo? Segundo passo, o segundo passo seria quem justifica. Quem justifica. Quem justifica o quê? Alteração. Quem justifica o pH? Quem justifica? Quem vai provocar uma acidemia ou quem vai provocar uma alcoolemia? Quem justifica? Quem vai justificar? Vai ser ele CO2 ou vai ser ele bicarbonato? Se está produzindo uma alcoolemia, qual deles dois produz alcoolemia? Qual deles dois que está produzindo a alcoolemia? Certo? É esse ou é esse? Ou então se uma acidemia. Quem justifica? Quem está produzindo a alcoolemia? É el CO2 ou é el bicarbonato? Qual de los dos está haciendo alteración del pH? ¿Quién justifica la alteración? Porque el pH no va a cambiar solito, ustedes saben. Ya estaba explicando eso. El pH no cambia solito, ¿cierto? No cambia. Entonces, ¿cuál de los dos justifica la alteración? ¿Cuál de los dos? ¿El bicarbonato o el PCO2? ¿Ya? Claro, los dos pueden provocar alteraciones, pero ¿cuál de los dos está compensado? Claro, uno sempre vai estar alterado, não? Um sempre vai estar alterado. Por exemplo, bicarbonato vai produzir ácido. Pero ele justifica a produção de ácido? Ou é o CO2 que não está conseguindo funcionar adequadamente? O pulmão, por exemplo, não está conseguindo funcionar adequadamente. Ou ele está funcionando adequadamente para os níveis de bicarbonato. É isso que nós vamos aprender em la classe de manhã, ¿ya? Que é o PCO2 esperado. Já dentro do PCO2 esperado, volvemos acá. Já dentro do PCO2 esperado, PCO2 esperado, é uma fórmula matemática em la qual vamos multiplicar 1,5 por el bicarbonato, ¿ya? Más 8. Esse seria o PCO2 esperado. Ou seja, quanto tenho de ter de PCO2 para esta quantidade de bicarbonato? Claro, o caso clínico, nós vamos ter caso clínico no dia da manhã, né? Vamos ter caso clínico. E os casos clínicos nós vamos utilizar esta forma para identificar quem justifica. Qual é dos dois? ¿Ya? Qual seria o PCO2 esperado para isso? A forma é 1,5 multiplicado por bicarbonato mais 8. Ok? Bicarbonato mais 8. Agora, vamos a los valores de referência. A terceira parte, não? Antes. A primeira seria mirar o pH. A segunda é quem justifica a alteração, não. Quem justifica a alteração do pH? Essa é a resposta. Depois, existe ou há duas alterações? Ou seja, é mista? É mista? Porque o pH pode estar normal, pero podem ter duas alterações. ¿Ya? Tanto metabólica quanto respiratória. O caso que decía, ¿no? Há excesso de bicarbonato, há excesso de base, tinha que liberar PCO2. Não está liberando PCO2 por algum motivo.
Entonces, él va a provocar también una alteración respiratória. Entonces, pode ter um distúrbio respiratório, por exemplo, uma alcalose ou uma acidose mista, já com uma alteração metabólica e respiratória. Ok? Certo? Vamos aqui. Vamos identificar, certo? Vamos identificar o que é os distúrbios, não? Dentro de uma acidose metabólica, o pH vai estar diminuído. Miro o pH e agora vou mirar ele, a causa primária. Já sempre existe uma causa primária e existe uma causa secundária. Vamos falar da primária hoje dia. E a causa secundária, vocês vão ver dentro de saturação, fio e outras coisas. Quando existe uma acidose, já? Quando existe uma acidose, o bicarbonato produz alcaloses? Não. Ele vai produzir uma acidose, então ele contribui. Então você vai estar diminuindo. Dentro de uma acidose respiratória, como está o pH? O pH está diminuído. Quem justifica? Quem justifica ele? PCO2. Por quê? Porque está aumentado. E dentro da metabólica, o PCO2 está diminuído. Certo? Agora, dentro de uma alcalose, como está a alcalose? O pH está aumentado. E como está o PCO2? Dentro de uma alcalose metabólica, o pH vai estar aumentado e a concentração de bicarbonato também vai estar aumentada. Qual seria a causa secundária? Um PCO2 diminuindo. Dentro de uma calose respiratória, como está o pH? O pH está aumentado. E o PCO3? PCO2, não? Aí está 3, pero é 2, por favor. Está diminuído. Qual é o culpado? PCO2 aumentado. Seria a causa secundária, ¿ya? Pero eu não quero que miren isso. Se vocês mirarem isso, vocês vão a poner louco. Miren solamente pH, bicarbonato. pH, bicarbonato. Por enquanto, ¿ya? Por momento. Depois, quando hablamos de las mistas, aí sim, eu vou ensinar a vocês como chegar a este resultado dos distúrbios secundários, ¿ya? Certo? Quedamos aqui. Amanhã vamos seguir sobre as análises de caso, né? Claro, vamos poner aqui umas alterações, já quanto mais ou menos, e vamos poner aqui uma resposta. Ok? Certo? Doutor,